Bem-vindos ao Sucesso.pt. Esta semana vamos conhecer o caso de excelência da Fundação Serralves, uma das mais ativas e dinâmicas do país. É uma referência na cultura do Porto, do Norte e de todo o país, pelas exposições de arte contemporânea, pelo museu ou pelos jardins que já fazem 100 anos. O Sucesso.pt costuma analisar empresas que são estudos de caso, mas nesta nova vida com o Portugal Amanhã, seleciona também fundações ou organizações cívicas que se destacam na promoção do que se faz de melhor em Portugal, em diversas áreas, e a cultura ou a arte é uma delas. Ora bem, recentemente foi inaugurada a ala Cisa Vieira e este é apenas o pretexto para saber quais são os planos, os sonhos a concretizar nos próximos anos na promoção da cultura, que é um ativo intangível da economia. E por isso entrevisto a Presidente Ana Pinho. Olá, Ana Pinho, muito obrigado pela sua disponibilidade para esta entrevista ao Sucesso.pt no projeto Portugal Amanhã. No fundo, queremos saber melhor porque é que a Fundação Serralves é claramente um caso de excelência no panorama das organizações não empresariais, de uma fundação com participação cultural enorme no Norte e no país. O que a diferencia claramente? Muito obrigada pela sua vinda cá e por este convite para participar nesta iniciativa. Eu acho que a Fundação de Serralves teve a sorte de há muitos anos, quase há 35 anos, quando foi criada em 1989, ter havido vontade de um conjunto alargado de pessoas e entidades, empresas, na altura públicas, privadas e o Estado, que decidiram usar este extraordinário local onde nós estamos, este parque histórico de 18 hectares, para aqui criarem uma fundação virada para a contemporaneidade. E já com o objetivo também de construir aqui o primeiro Museu de Arte Contemporânea em Portugal, o que aconteceu 10 anos depois, em 1989, com a abertura ao público deste edifício onde nós estamos hoje, da autoria de Álvaro Siza. E eu diria que os princípios que lançaram a Fundação foram uma base fundamental para o seu desenvolvimento, porque desde o princípio houve vontade que esta Fundação estivesse, com certeza, ao serviço de todos os portugueses e de Portugal, mas sempre com uma visão internacional. E isso foi altamente diferenciador, diria eu, da atuação ao longo dos anos. Depois, a Fundação passou por períodos diferentes e o que nós temos tentado, eu para falar mais da fase em que eu estou à frente da Fundação, desde 2016, o que temos tentado continuar essa estratégia, mas potenciando ainda mais e, portanto, tentando ter cada vez mais presença internacional, mais presença no território nacional, alargando o âmbito daquilo que nós fazemos e das atividades que nós desenvolvemos e que não estão só centradas na arte contemporânea. Tentar que haja cada vez mais proximidade de públicos, abrindo a Fundação em várias alturas do ano, através de grandes eventos que são abertos, gratuitos, porque isso é uma forma de aproximar o público e que é uma forma de trazer pessoas que de outra forma não viriam cá e assim começam a vir e depois tornam-se... E cada vez mais estrangeiros, não apenas portugueses. Cada vez mais estrangeiros, também cada vez mais estrangeiros. E também um envolvimento grande de cada vez mais fundadores. O que eu diria que é fundamental, porque esta fundação, ao contrário de muitas outras fundações culturais, tem um peso do Estado bastante mais reduzido. Eu acho que é uma parceria muito bem sucedida entre o Estado e os privados, mas em que o Estado tem um peso na nossa exploração de cerca de 1/3, ao contrário de outras fundações, em que o Estado tem um peso de mais de 85%, 90%, 90% e muito. Aqui os privados têm contribuído muito ao longo dos anos, e em especial nos últimos anos. E isso... Muito ao abrigo do mecenato, mas também esperam determinadas contrapartidas, que seja, obviamente, que a Fundação seja bem gerida. Sim, mas eu acho, pela minha experiência, nós temos de facto um envolvimento muito grande de fundadores e de mecenas. Os fundadores entram aqui como capital, embora não haja capital na Fundação, mas enfim, por isso eu ponho
entre aspas, mas as contribuições dos fundadores ajudam-nos existem para nós comprarmos obras de arte, para fazermos investimentos, como fizemos ainda agora a expansão do museu, enfim, fizemos a Casa do Cinema, fizemos o Digital Block, várias coisas. E depois temos um mecenato anual que nos ajuda na nossa exploração. Portanto, é de facto por duas vias. Mas o que eu acho que as pessoas... Mas, peço desculpa interromper, mas isso implica também estar a gerir um orçamento de que ordem? A Serralves tem atualmente um orçamento de cerca de 12 milhões de euros, com uma contribuição do Estado de 4,1 milhões e o resto são receitas próprias e mecenato. O que eu acho é que o mecenato, as pessoas, é evidente que as empresas, nomeadamente, a lei do mecenato para particulares não é propriamente atrativa em Portugal, mas as empresas têm algumas, podem majorar as suas contribuições, etc. Portanto, ter algum benefício fiscal com isso, mas eu acho que o objetivo... E claro que hoje em dia as empresas cada vez estão mais atentas e são obrigadas a fazer, mesmo que não queiram, têm que fazer este tipo de apoios, este e outros, porque o ESG é cada vez mais fundamental na gestão das empresas e os investidores nacionais e internacionais e os stakeholders dão muita importância a isso. Mas eu diria que é muito mais do que isso, porque as pessoas... de facto, a maior parte das pessoas é um conjunto de coisas, mas eu uma vez usei esta expressão e acho que é verdade. Eu acho que a relação dos mecenas e dos fundadores com Serralves é uma relação de interesse e amor ao mesmo tempo, porque interesse é isso que eu já referi, mas é de facto uma relação de amor muito grande esta instituição e vem aqui um projeto em que se revêem, um projeto que é dinâmico e que de facto tem um papel fundamental na cidade, na região, no país e as pessoas... identificam-se com o projeto e querem fazer parte dele. E estão muito envolvidas, de facto, aqui. E eu acho que isso e o facto de nós não termos um valor muito grande do Estado, todos os anos, um valor, enfim, quase de 100%, que todos os anos é o mesmo, isso faz com que isso cria necessariamente dinâmica e a necessidade de lutar por mais. E isso eu acho que é positivo. E quantas pessoas é que gera? Tem uma estrutura relativamente enxuta? Nós temos 90 e muitos trabalhadores, mas depois temos várias áreas externalizadas, portanto, trabalhamos segurança, limpeza, enfim, trabalhamos também com prestadores de serviço, outras pessoas, quer dizer, alguns curadores externos que trabalham connosco a nível de edição de catálogos, trabalhamos com certeza, e os próprios artistas, enfim, nos grandes eventos. Numa casa que é uma fundação de arte contemporânea, muitas vezes não se tem a noção, e este é um programa que geralmente analisa empresas, mas o lado intangível da cultura e da arte na economia. Como é que consegue medir isso? Não sei se é possível medir. Eu acho que muitas coisas não se conseguem medir, mas outras sim. Nós, por exemplo, conseguimos medir isso no número de pessoas que cá vêm todos os anos. E são cerca de 1 milhão, mais de 1.100.000 pessoas que vêm cá anualmente. Isso é um valor bastante elevado, mesmo a nível internacional. Conseguimos medir isso nas pessoas que também frequentam os nossos programas de serviço educativo, nomeadamente as crianças e jovens, que eu penso que é absolutamente fundamental para o desenvolvimento deles e para a criação de cidadãos futuros, prepará-los, dar-lhes esta injeção de arte, de cultura, enfim, de sensibilização para o ambiente, para o planeta em que nós vivemos, porque nós não desenvolvemos só a área da arte contemporânea, mas a arte contemporânea, a arquitetura, o cinema, a paisagem, o ambiente, e também há uma área importante que é a reflexão em geral sobre os temas críticos da nossa sociedade e o seu futuro. E demonstra que a cultura não é elitista. Isso, se quiser que eu resuma numa palavra, que depois tem várias declinações, aquilo que nós temos feito nos últimos anos e que este Conselho tem tentado fazer, é precisamente abrir esta fundação. Eu acho que isso é o grande, enfim... é o motivo pelo qual se tem conseguido nos últimos anos aqui fazer um percurso
com muito mais envolvimento de pessoas, de todo o género. E isso é em várias vertentes. Numa, a que eu estava a falar, que é os grandes eventos, tentar abri-los muito mais, por forma a que as pessoas que não viriam cá, algumas, passem a ser público regular. Depois, mesmo a nível de áreas de atuação, que nós anteriormente estávamos muito centrados no museu e na atividade da arte contemporânea, temos cada vez mais alargado o âmbito da atividade, criamos a Casa de Cinema que abriu ao público em 2019, construímos o Treetop Walk também em 2019, que permite potenciar muito mais os programas de educação ambiental. Voltamos a ter, mesmo em relação à atividade em si do museu, voltamos a ter as grandes exposições no parque que trazem muito mais público. Portanto, isso é por um lado cá. Por outro lado, fizemos um esforço muito grande em potenciar muitas exposições que fazemos fora de portas. Não só exposições e outras iniciativas. E não só do museu, mas do parque e da Casa do Cinema. Levando a nossa coleção, mas em grande parte é a coleção de arte contemporânea de Serralves, levando ao país inteiro. Nós temos feito cerca de 25 exposições por ano fora de portas desde 2016. E, por outro lado, temos também tentado, que é a última vertente que eu estava a dizer, abrir a Fundação no sentido de ter muito mais presença internacional. Temos tentado e temos feito várias iniciativas internacionais e levado exposições nossas a vários locais. E também atrair cada vez mais pessoas à volta de Serralves, e isso tem acontecido de uma forma muito explícita. Nós, nos últimos anos, desde 2016, em 7 anos, entraram cerca de 150 novos fundadores, o que significa mais de 50% das entradas durante o período de 35 anos. Portanto, nós, em 7 anos, conseguimos mais de 50% das entradas de um período de 34 anos, digamos assim. Portanto, isso é uma força muito grande, e as pessoas, a entrada de fundadores não é só importante pelo apoio económico ou financeiro que isso significa, mas também pelo envolvimento das pessoas e pela dinâmica que isso cria. A área da coleção também nos fazia alguma espécie que nós anualmente adquiríssemos obras de arte, um valor substancial, e que depois as obras ficassem guardadas, e, portanto, passou a fazer parte da estratégia de Serralves, que a coleção está exposta sempre. Portanto, temos autarquias fundadoras de todo o país, Portugal continental e ilhas, e estamos a desenvolver muito este programa precisamente para levar a arte contemporânea. A maior parte dessas exposições são a partir da coleção de arte contemporânea, embora também algumas sejam sobre cinema e sobre ambiente, e ir junto às pessoas, porque assim estamos a cumprir de uma forma muito mais completa a nossa missão. E, por outro lado, a coleção está sempre exposta aqui, e agora temos uma nova ala que nos permite fazer isso em permanência. E recentemente com uma justíssima homenagem ao arquiteto Álvaro Siza Vieira também. Exatamente, nós decidimos, embora ele tenha sido o autor deste museu, do projeto inicial, da Casa Cinema Manuel de Oliveira, das obras de requalificação da Casa de Serralves, enfim, o Siza eu acho que Serralves é o local no mundo onde há mais edifícios Siza, e por isso esta nova ala, que é um projeto belíssimo do Álvaro Siza, que aliás foi executado num tempo curtíssimo, 1 ano e pouco, e isso levou-nos a querer homenageá-lo no ano em que ele faz 90 anos, dando o nome dele à nova ala, embora, na verdade, também a antiga e os outros edifícios tenham sido concebidos por ele. Ana, na rubrica À Minha Maneira, gostaria de perguntar, para já, quem é Ana Pinho e qual é o seu estilo de gestão e de liderança? Quer dizer, eu tenho 55 anos, quase 56, sou casada, tenho um filho, tenho uma ligação muito forte à minha família próxima, tenho a sorte de ter tido e de ter ainda um pai e uma mãe absolutamente extraordinários e que têm um peso enorme naquilo que eu sou ainda hoje e de quem eu estou muito próxima, mas tem o meu irmão, a minha irmã, enfim, toda a minha família, nós somos muito próximos todos. E acho que sou uma pessoa que
que sou muito entusiasmada por fazer acontecer, por novos projetos, é isso que eu tenho tentado fazer e tenho tentado envolver as pessoas nisso mesmo. Ouço muito e eu sempre, porque nós, as ideias, não acho nada que as ideias tenham que vir de nossas ou das nossas pessoas mais próximas, nós devemos estar sempre atentos e aprendemos muito com os outros. Portanto, sem dúvida que isso faz parte daquilo em que eu acredito de forma fundamental. É esse sentido de estar sempre aberto a ideias dos outros, dos que nos estão próximos, na equipa, e também de outras pessoas que às vezes de fora, as próprias pessoas de fora muitas vezes nos trazem ideias que são interessantes e depois nós temos que desenvolver, evidentemente. Na rubrica Sim Conseguimos, eu pergunto-lhe qual é que terá sido, nos seus mandatos, a maior adversidade que encontrou, ou o maior obstáculo, e como é que superou? Eu julgo que quer dizer, há várias coisas, mas assim em termos gerais, e se eu pensar na Fundação em si, eu julgo que como todas enfim, uma fundação cultural, foi muitíssimo afetada, toda a área da cultura foi muito afetada durante o Covid. Julgo que todas as instituições o foram, mas nós fomos simplesmente obrigados a encerrar ao público por dois períodos, durante meses, em períodos diferentes. E tivemos que nos reinventar enfim, de um momento para o outro e aguentar. Nós tivemos uma coisa que se calhar as pessoas não têm noção, às vezes aqui dentro, eu acho que aqui dentro talvez tenham, mas mesmo as pessoas que nos são próximas muitas vezes não têm, é que nós fomos das instituições culturais no mundo que conseguimos manter a nossa atividade. Nós não cortamos exposições, não cortamos atividades. A única coisa, e isso foi algo muito único, mesmo a nível internacional. Nós o que fizemos foi mantivemos o período das exposições, portanto, como tivemos fechados, adiámos o fecho das exposições que estavam programadas, mas não cortamos nada. E, portanto, isso obrigou-nos a um esforço muito grande, porque nós, de repente, perdemos uma fatia importante do nosso financiamento, que são as entradas, são os bilhetes, a receita das entradas, por exemplo, e dos eventos, etc. E conseguimos manter, nesses anos, os senadores privados tiveram um contributo superior até, e conseguimos manter isso, fazendo também um exercício muitíssimo forte de contenção de custos, mas, sobretudo, eu acho que devemos estar orgulhosos em Serralves por não termos reduzido. A maior parte das instituições e grandes instituições começaram a fazer só exposições da coleção, por exemplo, dos museus, e nós não fizemos isso. Nós mantivemos o que estava programado e acho que conseguimos passar por este período enfim, de uma forma bastante positiva. Na rubrica Portugal 2043, o desafio é, não apenas como presidente desta fundação, mas também como cidadã, como é que imagina o país dentro de 20 anos, ou gostaria que acontecesse nos próximos 20 anos, para termos um país bem melhor? Eu gostava que gosto muito da abertura e acho que nós devíamos estar ainda mais abertos, que devíamos, imagina um país em que, mantendo as suas características culturais, que são interessantíssimas e fundamentais naquilo que nós somos, que fôssemos mais abertos, tanto na ida de portugueses para fora como na vinda de estrangeiros para Portugal, estarmos mais abertos à diferença, sabermos aceitar a diferença e conviver com a diferença, porque todos ganhamos mais com isso, evoluímos mais com isso, mas também, definitivamente, que fôssemos um país com maior crescimento económico, com salários mais altos, e isso é fundamental para nós, na área económica, isso é fundamental para nós conseguirmos evoluir. Temos outros países que conseguiram fazê-lo, que estavam há alguns anos como nós estávamos, e hoje em dia estão, por exemplo, a Irlanda, estão muito acima de Portugal nessa área e, portanto, gostava muito que isso acontecesse e que as pessoas pudessem viver melhor e que houvesse um desenvolvimento mais harmonioso do território, com o interior a ser cada vez mais povoado em vez de ficar mais deserto. E por isso implica que haja visão de longo prazo
no desenvolvimento de infraestruturas e capacitação de territórios para que isso possa acontecer. Julgo que isso é fundamental para a nossa posição daqui a 20 anos. Gostava que as pessoas, enfim, gostava que fôssemos todos, isso não há dúvida, que pudéssemos ser todos, vivêssemos todos melhor, já disse, e que as pessoas fossem mais felizes. Mas julgo também na área económica nós temos que pensar nos setores em que temos vantagens competitivas e, portanto, nós não podemos querer desenvolver-nos, nomeadamente, por exemplo, vou dar um exemplo, que é o setor do turismo, que é fundamental, na minha opinião, para o desenvolvimento do país, porque nós temos condições únicas em muitas coisas para que esse seja um setor importante. E por isso evidentemente que temos de ter cuidado com a vida das cidades e das populações, etc. Mas temos que deixar que esse setor se possa continuar a desenvolver, por exemplo, para dar um exemplo, um setor específico ao qual Serralves está ligado, porque isso é um setor, por exemplo, não é o único, evidentemente, mas é um setor que tem futuro e que poderá trazer muita riqueza, continuar a trazer riqueza ao país. Mas é evidente que temos que continuar a desenvolver as nossas instituições de ensino, as nossas universidades. Isso é fundamental, que continuemos a fazer isso e que continuemos também a investir em cultura, porque o dinheiro que o Estado dá à cultura não é um gasto, é um investimento. Nós não dizemos os gastos na educação, é o gasto, mas dizemos o gasto na cultura, e o subsídio à cultura não é subsídio nenhum, é um investimento. Porque isso faz parte, é fundamental para o desenvolvimento das pessoas, para a criação de cidadãos responsáveis e mais informados no futuro, mais abertos e mais à diferença e à criatividade. E por isso julgo que é fundamental e espero que isso aconteça também. Ana, nesta contagem decrescente para os 900 anos de Portugal, quero agradecer muitíssimo receber-nos aqui. Muito obrigado. É tudo. Vale a pena conhecer casos de sucesso em português e acreditar na construção de um país bem melhor nos próximos 20 anos. Já sabe que pode ver este programa no site amanhã.pt, também na Euronews em português, disponível no canal YouTube, ouvir o podcast e, claro, ler a entrevista no jornal Portugal Amanhã. Conto consigo na próxima semana.